De volta com o Jornal Centro-Sul aqui pela TV. Centro-Sul pertencente à Fundação Dom Alfredo Schaffler. Estamos recebendo a professora doutora Denise Leal Fontes Albano Leopoldo, que é professora da Universidade Federal de Sergipe e também tem uma participação mais ativa aí no campo da política, refletindo sobretudo o Brasil. Mas como é que a senhora vê o surgimento de nomes novos, de pessoas que não fazem parte da chamada velha política, agora assumindo esse desafio? Vejo de forma extremamente positiva. Eu, recentemente, pela primeira vez, me filiei a um partido político. Tive a honra de ser convidada por um ex-deputado federal que, por muito tempo, também estava afastado da política, bem jovem. Foi eleito deputado pelo PT, foi o primeiro deputado, logo no início do governo Lula, a ser expulso do partido, porque já constatava algumas práticas das quais ele discordava. Coincidentemente, o nome do pré-candidato a governador do estado de Sergipe pelo PTB, que me convidou para ser sua pré-candidata a vice, é João Fontes, o nome do meu avô materno, dessas coincidências da vida, e vejo o nome do coronel Diego, sei que também tem o candidato Silvio Mendes, que é importante porque é saudável para Tem também pelo Partido Novo, o médico Wallace Miranda. Sim, também o Partido Novo, literalmente um novo partido aí, de perfil liberal. Público, para as campanhas. Exatamente, de perfil liberal, que fez opção para renunciar ao uso de qualquer financiamento público, e vejo como algo extremamente saudável para a democracia. Um mesmo grupo se perpetuar no poder por várias dezenas de anos... Aqui no Piauí, perdão interromper a senhora, o ex-governador, agora de novo pré-candidato ao Senado, Wellington Dias, do PT, tem 40 anos de poder no político no Piauí, 20 só do governo do estado. Isso não é saudável em nenhuma democracia, esse continuismo, os mesmos grupos sempre se perpetuando no poder. Falo grupos porque temos o partido ao qual o ex-governador que se afastou e que já é, que eu soube, pré-candidato ao Senado, tem também a esposa que foi inserida nessa carreira política, e não é saudável. É importante que surjam nomes novos, é importante a alternância no poder para trabalhar por uma nova forma de gerir a vida do povo, de maneira mais transparente, de maneira cuidadosa com os recursos públicos. O governador do Piauí, juntamente com o governador de Sergipe, fizeram parte do famoso Consórcio Nordeste, aquele que geriu milhões de recursos da pandemia. Tivemos o famoso caso de respiradores que foram comprados em uma empresa recém-criada, especializada em produtos à base de maconha. Então, você já fica impressionada como é que uma empresa que tem o nome hemp, que é maconha, erva, em inglês, tenha sido contratada sem licitação para a aquisição de respiradores por vários milhões de dinheiro público, e esses respiradores até hoje não apareceram. Realidade não muito diferente também, como eu disse, do estado de Sergipe. É o mesmo grupo também que tem ali no consórcio PT, PSD, que se perpetua no poder há 2 décadas. Nós queremos, inclusive, até dialogar com o PL lá de Sergipe, porque o pré-candidato recentemente teve ali sua inelegibilidade confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, um ex-prefeito de uma cidade grande lá do estado, chamada Itabaiana, e dessa forma, não sendo viável a candidatura de um nome pelo PL, nós do PTB
temos a intenção de buscar congregar forças para que também esse continuismo seja rompido no estado de Sergipe. A propósito, nós já temos a informação que a senhora é pré-candidata a vice-governadora pelo PTB, né, que agora assumiu, de fato, é um dos países, do ponto de vista do conservadorismo e da direita, uma das maiores expressões político-partidárias no Brasil. Por que a senhora aceitou a candidatura para ser vice-governadora, a pré-candidatura? Então, pergunta bem interessante. Eu nunca imaginei, confesso, de ingressar na vida político-partidária. Sempre fui uma pessoa muito interessada em acompanhar a dinâmica da política, em me inteirar sobre os candidatos, os nomes mais importantes, acompanhar a política nacional, a política do Piauí, do estado que tão bem me acolheu e onde resido há 26 anos. E na universidade termino meu doutorado sobre o processo do mensalão, onde eu pude perceber um verdadeiro modus operandi de um grupo de assaltar os cofres públicos, de atacar a democracia, em que o nome mensalão foi exatamente pelo fato de que os projetos do governo eram aprovados mediante pagamento de valores, de propina a membros do parlamento. O partido do Roberto Jefferson, como a grande maioria, também foi cooptado para essa base de apoio lá no passado. E ele, com todas as ressalvas que possamos ter ao Roberto Jefferson, foi corajoso, porque foi dele que partiu a denúncia desse grande esquema, que depois se viu também, o famoso caso Lava Jato, de desvios da Petrobras, é uma espécie de desdobramento do que se viu também no mensalão, onde o Banco do Brasil, os fundos de pensão, eram também assaltados para financiar esses esquemas de corrupção. Então, o Roberto Jefferson é um político que, às vezes, fala muito. Eu acho que, muitas vezes, aquelas falas um tanto quanto muito exacerbadas contra ministros do Supremo, elas não são adequadas para o debate público. Eu acho que os ataques chamados assim, a honra pessoal, não elevam o debate público, mas, feitas essas ressalvas, eu acho que ele já merece um lugar na história, por dois fatos. A corajosa denúncia, e em razão dessa denúncia, ele próprio foi condenado e cumpriu uma pena de prisão. E o segundo fato foi ter ousado mudar todo o estatuto de um partido para se comprometer com pautas conservadoras, ou seja, pautas de defesa da vida desde a concepção, pauta pró-vida, pauta contrária à legalização absoluta do acesso a drogas, pauta de defesa também das instituições policiais, como todas as corporações. Nós sabemos que há bons e maus profissionais, mas há uma intencionalidade por trás dos ataques às forças policiais, porque pode observar que onde as esquerdas se instalam no poder, elas buscam exatamente criar suas milícias próprias, seus exércitos, que servem à causa deles, e não necessariamente à segurança da população. Então, ele ter tomado um partido que, pela primeira vez no Brasil, um partido que ousa dizer que não é de esquerda nem de centro-esquerda, porque, lembremos, não é, Erivan? A gente imaginava, até pouco tempo atrás, que no espectro político, a oposição à esquerda era o PSDB, eram os tucanos. E hoje nós vemos como pré-candidatos o Alckmin, juntamente com o ex-presidente Lula. Então, de fato, nós fomos, durante muito tempo, sempre premidos pela eleição de candidatos alinhados ao ideário, à visão de mundo de esquerda.
defendem pautas progressistas, se valem do discurso da justiça social, mas como eu estava acompanhando o coronel Diego dizendo, na verdade o que eles querem é a escravização do povo, é uma dependência total da população ao auxílio do Estado, para que o Estado cada vez mais, por meio de impostos, criando dificuldades para a iniciativa privada, sugando o potencial da iniciativa, do empreendedorismo da população, precarizando também a educação, criar um contingente de pessoas que sempre dependam do Estado para, em troca desse sentimento de dependência, se perpetuarem no poder. E acho importante romper com isso. Essa questão dos impostos, a senhora seguramente sabe melhor do que eu, a ex-primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, dizia que não existe dinheiro público, né? Existe dinheiro do pagador de impostos. Então, perfeito. Aquela história do popular, como dizemos, é fazer sombra para os outros com o chapéu alheio, né? De forma alguma, exatamente porque eles não têm compromisso com uma visão de futuro, de independência da população, de geração de emprego e renda, de melhoria da qualidade dos serviços públicos na área da saúde, da educação. E o que a gente percebe é isso, uma população aqui no Nordeste que, infelizmente, PT, o lulopetismo sempre viu nos últimos anos como uma espécie de curral eleitoral, como uma espécie de eleitorado absolutamente fiel, que sempre votaria em seus candidatos. Eu vejo sinais de mudança, eu creio que o povo nordestino está começando a despertar para a necessidade de buscar gestores públicos verdadeiramente comprometidos com a melhoria de sua qualidade de vida, para que não pensem apenas em aparelhar com seus apaniguados o Estado, que não pense, é lamentável, aqui mesmo ocorre no Piauí o que se vê também em Sergipe. Tivemos recentemente a aprovação da PEC, que obriga a redução dos impostos estaduais, do ICMS, em relação à gasolina, ao diesel, também energia, que são serviços essenciais. E o que constatamos? Governadores, incluindo o próprio ex-governador Wellington Dias, o próprio governador de Sergipe, encampando seus partidos um discurso de que entrarão na justiça contrário a essa redução de impostos. Vejam a visão. Vivemos um momento de crise pós-pandemia, uma guerra em curso na Europa, que está batendo recordes aí de inflação em países europeus, nos Estados Unidos, e eles totalmente insensíveis à realidade da população. Um caminhoneiro pagar quase R$8 de litro de diesel, e eles insensíveis à necessidade de também contribuir para essa redução, precisa uma luta absurda do governo federal para que, de fato, medidas voltadas à melhoria da renda da população sejam implementadas. Eu creio que talvez aí o pessoal daqui do Piauí possa fazer o mesmo que os nossos advogados do PTB farão no estado de Sergipe. Nós estamos entrando com uma ação na justiça para impelir, para obrigar o governador, via judicial, a observar o respeito à lei. Às vezes a gente precisa recorrer à justiça para obrigá-lo a aplicar a redução devida, que foi determinada. Nós vemos também uma resistência, e finalmente eles tiveram que ceder à realidade do aumento do auxílio de R$400 para R$600 para a população mais carente. O que se verifica, de fato, é isso. Há grupos que não estão interessados, de fato, na melhoria da vida da nossa população. E, particularmente, o Nordeste precisa, o nosso povo, dar um basta nisso e se libertar desses gestores que só olham para o próprio umbigo, que só se preocupam com seus próprios interesses e dos seus aliados.
Muito obrigada, Erivan. Você sabe da minha estima, da minha admiração por você, que vem de longa data. Parabenizar essa bela iniciativa. A fé, a razão, a comunicação, elas não estão dissociadas. Louvo essa iniciativa, faço aqui essas observações de maneira responsável, concitando, exortando o meu querido povo dessa minha terra. Me permita bem rapidinho. É triste saber, por exemplo, logo que meu filho chegou, ele teve um problema, quebrou um dedo e eu tive que correr para o hospital regional. Como você bem colocou, uma cidade, uma macro região, porque chega até as divisas do Ceará, do Pernambuco, onde você observa, não temos um IML, morre alguém, a família ainda passa pelo sofrimento de o corpo precisar se deslocar até Floriano para fazer um exame pericial. Uma maternidade em Picos, não termos. A cidade se desenvolve principalmente pelo empreendedorismo, pelo trabalho aguerrido dessa população, e o Estado, em vez de facilitar, cria dificuldades. Então, chegou a hora de romper com isso. Parabéns pelo excelente trabalho e, em nome de Dom Alfredo, saúdo todos os nossos picoenses e piauienses e, de fato, um povo de fé, um povo aguerrido, que ama essa terra e quer o melhor.